Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono Silício. Nesse episódio eu vou falar de membro fantasma, que é uma condição em que o cérebro acha que o membro ainda está lá, mesmo que fisicamente ele não exista mais. Bom episódio! Você já parou para pensar no quanto confiamos nos nossos sentidos? A maneira que vemos, ouvimos e sentimos as coisas dá uma sensação de que o que percebemos é muito real. Mas será que isso é verdade? Agora você está aí ouvindo esse episódio do podcast. Seus órgãos dos sentidos estão captando diversas informações desse seu ambiente, regulando seu funcionamento, mesmo sem você ter consciência disso. Mas assim que você precisar, alguns processos ficarão conscientes. Por exemplo, eu estou aqui gravando um episódio e o meu microfone é muito sensível. Eu não estou prestando atenção no ruído de fundo, mas de vez em quando um cachorro late, um carro passa ali na rua e chama a minha atenção. Então eu fico consciente desse estímulo que está passando. Esta consciência do ambiente começa por dois processos básicos chamados sensação e percepção, que nos ajuda a interpretar o mundo. Eu já falei desses dois processos lá na primeira temporada, no episódio 4. Então, deixa eu recapitular isso para vocês. Para entendermos o mundo, o primeiro processo é a sensação, que é uma experiência imediata do estímulo ambiental. É a detecção e codificação pelos nossos órgãos dos sentidos da informação que nos chega. É a captação da luz, do som, a cutucada que a gente toma, um cheiro que a gente sente e por aí vai. O segundo processo é a percepção, que é a integração dessa informação de modo organizado que nos faz ter consciência dos estímulos e do ambiente ao nosso redor. Na prática, essas distinções são apenas didáticas, porque tudo ocorre de maneira muito rápida e integrada. Em condições de laboratório, é até possível separar as duas, mas no cotidiano é praticamente impossível. Por isso, geralmente você vai chamar esses dois processos de percepção. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático de como esses processos se comunicam uns com os outros para formar nossa consciência de mundo de maneira coesa e integrada. Vamos pensar numa muriçoca. Se nunca ouviu falar desse bicho, é o pernilongo aí em outros lugares do Brasil, certo? Você está aí tranquilo, tranquila, e de repente sente uma picada na perna direita. Esse é o estímulo, seu tato foi estimulado pela picada. A próxima etapa é quando você passa a perceber esse estímulo. E quando percebe, você direcionará sua atenção lá para a sua perna direita. E quando prestar atenção, vai interpretar, vai ter um pensamento sobre essa picada. Fui picado numa muriçoca, cadê a desgramada? O que acontece? Então a sua atenção também vai mediar esse processo de percepção. Isso tudo não é linear, né? Não é um por vez, é tudo junto, integrado. E se quiser saber mais sobre atenção e pensamento, é só ouvir o episódio 5 e 7 lá da primeira temporada. Para saber que foi uma muriçoca que te picou, você vai ter que ativar também a sua memória. Vai ter que lembrar que teve um zumbido, vai ter que lembrar que no seu quarto, no seu escritório, sua sala aí, tinha esse bichinho, que na sua região tem esse bicho, por isso que você vai lembrar de como nomear. E quando consegue entender isso tudo, você vai ter consciência desse processo todo, né? Cada pedacinho trabalhando, te dando uma visão geral do todo, que a gente vai chamar de consciência. E também esqueci de falar que você vai ter uma resposta motora, né? Vai dar um tapa na perna, vai coçar ali, né, a sua perna direita. Então, de modo geral, esse exemplo serve para quase todos os órgãos dos sentidos. Quase, não todos. E você é daqueles e daquelas que acham que temos apenas 5 sentidos? Então eu vou te dar uma notícia ruim. Você está errado. Você está errada. A gente tem mais que isso. Os 5 clássicos são a visão, audição, gustação, olfação e tato. Porém, existem outros sentidos que começaram a ser mais bem entendidos e aumentar essa lista. Por exemplo, a sinestesia ou propriocepção, a dor é um sentido, o equilíbrio, a termorrecepção, né, perceber calor, né, frio, percepção do tempo e tem os sentidos orgânicos também, né, que a gente sente fome, sede, oxigenação, sexo e tudo mais. Então, de 5 a gente já tem bem mais. Tem gente que fala que a gente tem 33.
Outros já falam menos, mas assim, uns 8 você pode ter certeza que você tem. Vai mais, vai até mais um pouquinho. Mas e quando a pessoa não tem uma parte do corpo e mesmo assim ela tem uma percepção dessa parte ausente? Como é que isso se dá, né? O que é isso? Mas eu não tenho mais a parte do corpo, perdi minha mão aqui e ainda sinto a minha mão? Nesse caso, pode ocorrer um fenômeno muito peculiar chamado membro fantasma. Você já ouviu falar disso alguma vez? Membro fantasma? Pois é algo bem comum, que não é muito falado, né? Porque acaba que é comum, mas não é tão comum assim. É um fenômeno bastante peculiar que ele é relatado desde o século XVI. Ele trata-se, né, de uma percepção continuada que algumas pessoas têm de seus membros que foram amputados. Ou seja, estes membros não estão mais ligados ao corpo, mas mesmo assim parece que ainda estão. Por exemplo, alguém pode perder uma perna e continuar a senti-la. Às vezes, além de ter a sensação da existência da perna, a pessoa ainda sente dores nesta região que não existe mais, né? E é aqui que entra a sensação, percepção e outros processos perceptuais e cognitivos que nós temos, né? As informações que chegam ao nosso corpo são processadas lá no cérebro. Para alguns sentidos, como o tato, ainda haverá um mapa sensorial que representa o nosso corpo lá no nosso córtex cerebral, né, que chama córtex somatosensorial. Aí, se quiser entender melhor, você pode dar uma olhada no site, que eu vou deixar uma imagem lá disso, ou você pode pesquisar na internet, por exemplo, mapa sensorial, homúnculo de Penfield, por exemplo, também é um termo legal para você procurar. E o que isso quer dizer, esse mapa sensorial? Ele representa o nosso corpo, mas não é um para um, né? Eu tenho um dedo, a representação do dedo é igual a do dedo mesmo. Cada região é representada de um jeito. Então, a nossa mão, que é uma região muito sensível, ela tem uma representação maior. E o nosso dedão, que é mais sensível ainda, tem uma representação maior ainda. O mesmo vai acontecer com o nariz, com a boca, com os órgãos genitais. As costas, que não são tão sensíveis, vai ter uma representação menor, por exemplo, né? Então, vamos fazer um exercício agora. Olhe para sua mão. Feche os olhos e tente imaginar algum objeto pesado em cima dela. Não muito pesado, só pesado. Imagine agora esse objeto fazendo pressão e o peso vai aumentando, aumentando, aumentando de pouquinho em pouquinho. Num determinado momento, você vai passar a sentir dor. E esse processo se retroalimenta. Quanto maior a sensação de peso, maior a sensação de dor que você vai ter. Para acabar com esse processo, né, basta você tirar o peso da sua mão, certo? Se isso estivesse acontecendo no mundo real, você tira o peso e pronto, você puxa a mão e pronto. Agora imagine que a sua mão não está mais ligada ao seu corpo. E aí, como é que controla isso? Algumas pessoas perderam a mão em situações como esta, ou, por exemplo, com a mão fechada. A dor fantasma pode ocorrer por falha nesse sistema de retroalimentação. Imagine que, na situação como o do exemplo que eu dei, de imaginar, né, a pessoa perca a mão. O cérebro enviaria sinais para a área amputada e não receberia feedback de volta, né, que o peso foi tirado. Ou seja, o nosso sistema nervoso segue processando que ainda há um objeto pesado sobre a mão e ao não receber essa informação se o peso foi ou não tirado de lá, a dor vai continuar. E o interessante nesses casos é que se antes da amputação o membro já estava paralisado, a pessoa vai senti-lo paralisado após a remoção. Se o membro se movimentava, a pessoa vai sentir movimento. E se este membro estava doloroso por algum motivo, após a amputação, a pessoa poderá sentir dor nesse membro que agora não existe mais. Então, seria a dor fantasma, a dor do membro fantasma, né? Sentir dor é algo desagradável. Então, imagina você sentindo dor constantemente no seu corpo. Horrível, né? Para quem tem umas doenças aí que faz isso, né? Principalmente nas costas, é horrível, né? Ficar sentindo dor. Agora pensa que essa parte não existe mais e mesmo assim ela dói. Então, lá nos séculos passados, as pessoas eram taxadas de loucas, era inventando, né? Fingindo. Por quê? Porque a gente não tinha conhecimento sobre isso. E é aqui que vai entrar o conhecimento da sensação, da percepção, da atenção e dos outros órgãos dos sentidos. Por quê? Agora a gente sabe dar uma explicação e o mais importante é a gente sabe burlar esses processos para criar uma ilusão.
E essa ilusão pode ajudar as pessoas nessa condição do membro fantasma. Teve um cientista chamado Vilanur Ramachandra que tentou resolver isso com um equipamento que cria um fenômeno ilusório bastante interessante. Trata-se de uma caixa de espelho em que há feedback visual para o movimento do membro ausente, enganando dessa forma o nosso cérebro, certo? A caixa de espelhos é mais ou menos assim. Você tem 2 compartimentos, a pessoa que perdeu a mão direita, por exemplo, vai colocar o que sobrou da mão ali, do braço, do lado direito, onde não tem espelho, e eles vão cobrir essa parte. A mão esquerda, que ainda existe, vai ficar do lado que tem o espelho. Então a pessoa vai pôr a mão e o espelho vai refletir essa mão, certo? Então, quando a pessoa olhar ali, ela vai ver uma mão, a real, e uma mão no espelho. E o truque vem aí. O espelho cria a ilusão que a mão fantasma ressurge ou ressuscita, né, nas palavras do Ramachandra. Com isso, a pessoa pode ilusoriamente mover suas 2 mãos. Por quê? Porque o cérebro é fácil de enganar, tá, gente? A gente tem um monte de ilusão aí que a gente tem no dia a dia, por exemplo, pareidolia, que a gente olha para uma torneira e vê um rosto naquela torneira, né? Olha para uma tomada e vê um rostinho ali. Aí o Ramachandra aproveitou disso e testou esse equipamento que ele criou em 10 pessoas que tiveram suas mãos amputadas. Cada paciente observou o reflexo de sua mão intacta no espelho e o equipamento causava a ilusão que o paciente tinha novamente as 2 mãos. Foi pedido que cada participante realizasse movimentos com as mãos durante 15 minutos diariamente por 3 semanas. Então, 3 semanas, 15 dias todos os dias. 15 minutos todos os dias. 6 pacientes, ao olharem o reflexo no espelho, conseguiram sentir seu membro fantasma se movendo. Mas isso não ocorria com os olhos fechados, mostrando então, né, confirmando que o efeito era devido à ilusão visual que o equipamento causava. A pessoa tinha que olhar, não era de olhos fechados. Lembra disso. 4 pacientes que abriram suas mãos fantasmas, né, as mãos refletidas, sentiram o alívio da dor. E isso pode ter acontecido pelo mecanismo que eu expliquei mais cedo, né? O cérebro guardou aquela informação que tinha um peso na mão, por exemplo, e agora ele olha lá e fala, uai, voltou? Não tem mais o peso? Então, o mecanismo de feedback é interrompido. Muito doido, né? E essa pesquisa foi baratinha, foram $5 que ele gastou para fazer isso. Muita inteligência, é claro, né? Criatividade e $5, segundo ele. E uma outra descoberta importante dessa e outras pesquisas também foi que quando perdemos um membro, como a mão, pode ocorrer uma invasão neuronal de áreas vizinhas lá no córtex somatosensorial. O que isso quer dizer? Como a região que representa a mão não é mais usada, não é mais útil, os neurônios da face, que estão próximos ali da mão, por exemplo, podem se reorganizar em criar um remapeamento sensorial, ocupando parte que antes era ocupada pela mão ali no córtex somatosensorial. Isso foi confirmado, por exemplo, com estudos de ressonância magnética. E isso é uma forma de neuroplasticidade, ou seja, o cérebro adulto consegue se reorganizar devido a demandas que surgem. Então, resumindo, a pesquisa mostrou-se válida para tratar alguns pacientes e suas dores. Também lançou algumas bases para se entender de forma mais precisa esse fenômeno aí do membro fantasma. Mostra também a importância de se conhecer processos tão básicos como a sensação e percepção, porque eles estão o tempo todo acontecendo no nosso cotidiano. E, muito importante, mostrou que há plasticidade neuronal mesmo no cérebro adulto. Claro, hoje pode parecer banal falar isso, né, para quem estuda aí na área, mas o artigo foi publicado lá em 96. Naquela época estava começando aquela década do cérebro, né, que tinha muito investimento pesado no cérebro. E, a partir disso, vários outros estudos foram feitos. Ele fez um monte de estudo com umas coisas muito doidas lá que um dia eu vou falar para vocês. Então, finalizando, a simplicidade da pesquisa mostra que também nossa percepção não é tão confiável assim, né, respondendo aquela pergunta lá do começo, sendo mais uma representação mental do que a realidade que vemos. Essa discussão, né, sobre realidade, o que a gente percebe e tudo mais, vai ficar para um episódio especial. Se quiser pegar as referências desse episódio, basta acessar o site. Então é isso, um abraço e obrigado por acompanhar o podcast. As referências para esse episódio foram 2 textos do blog Percepto, como a informação sensorial processada e membro fantasma,
e também os episódios 4, 5 e 7 da primeira temporada. Até mais! A música usada nesse episódio foi The Void, do artista White Hex, disponível no YouTube.